Nós temos alguns procedimentos, pessoal, que a legislação vai lá e fala assim, ó, isso aqui não é industrialização, não. Então, nesses procedimentos aqui, mesmo que nós identifiquemos um daqueles procedimentos, a lei fala assim, ó, isso aqui não é considerado industrialização, não. Bom, qual que é a decorrência lógica disso, pessoal? Se a própria lei fala que não é considerado industrialização, a decorrência tributária diz que não pode haver cobrança do IPI. Então, vamos analisar esses procedimentos aqui, né, os principais aqui, para vocês entenderem aí. Ó. Mas o que nós temos que entender antes de analisar é o seguinte, se aquele procedimento se enquadra em algum desses aqui que não são considerados industrialização, a lei diz o seguinte, ó, isso não é industrialização. Se isso não é industrialização, não pode haver cobrança do IPI. Olha o primeiro que eu destaco para vocês aí. Ó. Preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem e para venda ao consumidor final ou para pessoa jurídica para consumo de colaborador. O que é isso? Como que isso acontece? Preparo de produtos alimentares. É o que acontece em bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, padarias. Esse produto, pessoal, que é fabricado ali no estabelecimento para vender direto ao consumidor, isso não é considerado industrialização. Se isso não é considerado industrialização, significa que aquele estabelecimento não tem que pagar o IPI, né? Aquele almoço que serve ali no self-service, ele sofreu um procedimento de transformação, mas não é contribuinte do IPI. Porque esse tipo de produto, a legislação diz que não é considerado industrialização. Se a gente for chegar lá na padaria, aquele pãozinho francês, né, que a gente compra, o pão de sal, que a gente costuma chamar, quando ele é produzido ali na padaria, assado e vendido para a gente, ele não é considerado um produto industrializado. Por quê? Porque ele foi feito, é um produto alimentar, feito ali no estabelecimento para venda direta ao consumidor final. Então não existe o IPI sobre aquele pãozinho francês. Agora, se a gente chegar lá na mesma padaria e comprar um pão de forma da Seven Boys, da Bold, ou aqueles pão de formas que já vêm embalados, aquele pão de forma é industrializado. Porque quando a Seven Boys faz aquele pão de forma lá, ela não faz para vender ao consumidor, ela faz para revender para os estabelecimentos varejistas que vão vender para os consumidores. Então, aquele pão de forma é industrializado, houve a incidência do IPI. O pãozinho francês, quando ele é produzido na padaria ali para a venda final, não há a industrialização. Então, se a gente for a um restaurante para comer uma lasanha, vai ter ali o preparo, a montagem do prato. Depois que a lasanha estiver montada, ela vai passar para aquele procedimento de cozimento, né, que nós chamamos de assar a lasanha, e eles vão servir lá no prato para a gente, na mesa para a gente. Aquela lasanha não foi industrializada. Significa que aquele restaurante não é contribuinte do IPI. Agora, se a gente tiver com pressa, passar lá no supermercado e comprar uma lasanha congelada da Sadia, por exemplo, aquela lasanha da Sadia foi industrializada. Porque aquela lasanha da Sadia ela não foi feita para venda direta ao consumidor. Então, pessoal, quando esse produto alimentar for feito para vender diretamente ao consumidor, sem ter nenhuma embalagem específica ali, aquilo não é considerado produto como produto industrializado. Não vai haver incidência do IPI. E tem um finalzinho aqui, fala assim, ó, ou para pessoa jurídica para consumo de colaborador. O que é isso, pessoal? São as chamadas cozinhas industriais. Então vamos imaginar aí uma empresa grande aí, que tem um refeitório grande para os seus empregados, e ela contrata ali uma empresa para produzir almoço para os seus empregados. Quem está pagando pelo almoço é a pessoa jurídica. Quem vai consumir o almoço são os empregados. O produto não está sendo vendido diretamente para o consumidor. Ele está sendo vendido para a empresa que vai fornecer isso aos empregados. Isso não muda. Nas cozinhas industriais, ainda que a venda seja feita para pessoa jurídica, não é considerado industrialização. Então, se essa empresa contratar aí uma dessas cozinhas industriais para fornecer refeição para os seus empregados, também não tem a incidência do IPI. Beleza? O próximo aí, ó. Preparo de refrigerantes à base de extrato concentrado por meio de máquinas em restaurantes similares para venda direta ao consumidor. Reparem aí mais uma vez, ó, venda direta ao consumidor.
O que é isso, professor? Então você está falando que refrigerante não incide IPI? Não é isso não, tá, pessoal? Aquela Coca-Cola que a gente compra lá no supermercado, aquela Pepsi que a gente toma lá no bar, esses refrigerantes engarrafados, há incidência do IPI normalmente. O que a legislação está nos falando aí é que aquele refrigerante de máquina, tá? Aquela maquininha que você vai lá e enche o copo do refrigerante, que tem muito lá no Burger King, ou então que o vendedor enche para você, que tem muito lá no McDonald's, por exemplo. Aquela maquininha, eles colocam ali aqueles refil grandão, que são ali chamados de xarope de refrigerante, tem o cilindro de gás, aquela maquininha, ela faz lá na hora a mistura de água, refrigerante, que é o xarope, e gás. E vende para você ali. Ela está fazendo naquele momento ali um procedimento de transformação. Está transformando água, xarope e gás no refrigerante que ela está te vendendo. Só que quando isso é feito para venda direta ali ao consumidor, isso não é considerado industrialização. Então, ó, quando você for lá no McDonald's, por exemplo, o sanduíche que eles preparam para você ali não tem IPI, porque está aqui em preparo de produtos alimentares. Ó. E quando você compra aquele refrigerante no copo lá também não tem IPI, porque é considerado aí refrigerante à base de extrato concentrado, tá certo? Então, aqueles refrigerantes de máquina, o estabelecimento que vende aquele refrigerante, né, a lanchonete, o restaurante que vende aquele refrigerante de máquina, que vem direto no copinho ali, não é considerado contribuinte do IPI. O refrigerante enlatado, em garrafa, em PET, esse é industrializado normalmente como qualquer outro produto. Próximo aí, ó. Manipulação de medicamentos oficinais e magistrais. Pessoal, medicamentos oficinais e magistrais são medicamentos manipulados. Aqueles medicamentos que são feitos em farmácia de manipulação, tá? Então, o nome técnico do medicamento manipulado são medicamentos oficinais ou magistrais. Ali na farmácia de manipulação, aquela manipulação que é feita para a venda direta ao consumidor, com a receita médica, né? O consumidor chega lá com a receita médica, eles vão lá e vão fazer o medicamento que eles querem lá, juntamente com aquela receita. Naquele caso, o IPI não é devido. Significa, então, que a farmácia de manipulação não tem que pagar o IPI. Porque ela não é contribuinte do IPI, professor, mas ela está fazendo transformação. Tá mesmo. Ela está pegando ali vários produtos, criando ali o produto que o consumidor deseja, mas não vai ser considerado o IPI. Então, nesses procedimentos de farmácia de manipulação, não tem incidência do IPI. Próximo aqui, ó, moagem de café torrado realizado como atividade acessória. Tem várias banquinhas lá no Mercado Central, tem aquela maquininha de moer café ali na hora, né? Então, eles colocam o grão do café torrado lá em cima, o café passa pelo procedimento de moagem, você compra ali 250 gramas, 500 gramas, 1 quilo, a quantidade que você quiser. Coloca ali naquele saquinho de papel e você leva. Essa moagem de café que eles estão fazendo ali é um procedimento de transformação. Eles estão transformando grão em pó de café torrado, mas não é considerado industrialização. Se não é considerado industrialização, aquela banquinha que faz a moagem do café para você ali, não tem que pagar o IPI. Porque ela é um estabelecimento varejista e o café não é a principal atividade. Então vende várias coisas ali, inclusive café torrado. Então, neste caso, aquela moagem de café ali não vai ser considerada fato gerador do IPI. Agora, aquele café que a gente compra lá no supermercado, né, ensacado, no saquinho, bonitinho lá, né, o café Três Corações, o café Nova Suíça, tem várias marcas lá, aqueles cafés ali são industrializados normalmente. Se são industrializados, houve incidência do IPI. O outro tópico está aqui, construção civil